Um dia, em 2019, uma amiga minha comentou sobre a IESEC. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. Que muita gente conhece por ser voluntariado, Egito e tal. Eu falei, não, a IESEC não dá, né? Falou, não, tem um programa de IESEC que eles te pagam um salário. E você pode fazer um estágio lá. Eu falei, não, mas eu já sou formada. Ela falou, não, mas não tem problema. Vai lá, entra no site, vê as regras, porque com certeza tem um jeito, eu já vi bastante gente fazendo. Na época eu fui, inclusive é uma excelente porta de entrada, né, para a Europa. Tem muitas vagas lá. Eu apliquei para uma vaga fora da minha área, porque eu trabalhava com vendas, já estava formada há uns 3 anos. Apliquei para uma vaga bem fora da minha área de TI, atendimento ao cliente, nada a ver, e foi muito rápido, eu passei. E aí fui para a Hungria, para Budapeste. Fiquei lá por 1 ano e 3 meses. Mas nessa época você já falava inglês antes de... já falava, né? Por causa do Por intercâmbio causa do aqui. intercâmbio, eu tinha destravado, né? Então, era o inglês intermediário avançado, aquele que é o suficiente para você se comunicar na entrevista e deu certo. Entendi. E aí, inclusive, eu cheguei na Hungria, naquela época não se falava muito sobre morar fora, intercâmbio e tal, não tinha informações como tem hoje. Inclusive, parabéns pela iniciativa do podcast, né? Obrigado. Porque assim a gente faz a informação chegar nas pessoas que têm um sonho, e antes isso ficava muito restrito, por conta da comunicação da época, né? E hoje eu considero que é a melhor fase para a gente realizar sonhos, porque tem informação. Você vai no YouTube, digita morar em Portugal, morar nos Estados Unidos, morar na Irlanda, e aparecem muitas informações, né? Você assiste podcast, assim como eu tô aqui hoje, e muitas informações são colocadas ali. Na época, 3 anos atrás, né, não tinha disso. Isso, E, e 3 anos não é muito tempo. e não é muito tempo, mas imagina, em 2013, quando eu vim para cá, a gente não tinha celular com internet, né? Quando eu vim pra cá da primeira vez, o meu celular era um Symbian, que tinha uma internet lá, mas era, né, aquelas internets lá, né? Aquela câmera Exatamente. que... mas realmente não tinha muita informação, era mais blog, devia ter 1 ou 2 blogs aqui explicando. Mas hoje em dia eu acho que as pessoas ainda pecam por preguiça. Uhum. Por exemplo, eu tenho o Boulder aqui, eu falo de muita coisa e tal, mas ainda tem gente que me conhece, tal, do Brasil, que ao invés de assistir 1 ou 2 episódios aqui para ver, vem me perguntar, e aí, como é que é morar aí? Então as pessoas têm um pouco de preguiça ainda de saber, de procurar informação. Uhum. Mas aí, né, cada um também faz o que quer. Mas de qualquer forma, é... desculpa, eu me perdi aqui, eu tô xingando os outros, né? Mas então, aí A gente falou você... da tecnologia, Isso. na época era um celularzinho bem ruim, né? Bem podre. E a gente fez o que fez, né? E você veio para a Hungria da primeira vez, né? Uhum. Foi isso. Foi para a Por Hungria. que esses programas da ESEC, será que tem em outros países também? Assim, que eu sei que tem países tipo Egito, Índia, sei lá, na Grécia, mas Hungria, né, que você está me dizendo agora, mas será que tem Uhum. outros países, tipo Alemanha, um país... Tem. É porque aí o convênio da IESEC é com empresas muito grandes, que eles chamam de Global Partners. Por exemplo, DHL, na Alemanha, é uma empresa partner da IESEC. A Tata, que é para onde eu fui também, a Sony. Então, aonde essas empresas, Schneider Electric também agora virou parceira, aonde elas têm sedes na Europa, elas vão trazer pessoas para trabalharem lá, porque é uma mão de obra barata, né? Claro. Essa pessoa vai ficar 1 ano lá fazendo um estágio, na verdade, aí eu fui entender que não é estágio, É um né? job, Você né? entra lá e já começa a trabalhar como alguém efetivo. Mas é uma forma deles encontrarem esses potenciais no mundo. Entendi. Por quê? Escassez de mão de obra. O europeu não quer ir para a Hungria. Só que para a Hungria é bom para as empresas multinacionais abrirem as plantas lá porque é baixo o custo, tanto de mão de obra quanto tributação. Então tem várias questões. E quem tá de fora, né, nós brasileiros, por exemplo, eles adoram contratar brasileiro. E aí foi quando eu vim, né? Cheguei lá, me deparei com um monte de brasileiro lá fazendo a mesma coisa. Encontrei gente que nem falava inglês direito. E aí eu fui entendendo o que estava acontecendo, porque até então eu era aquela pessoa que achava que não existia nada para mim, né? Sim. E aí eu vi pessoas lá que não falavam inglês. Aí eu disse, mas como pode?
Pode que nem na Hungria os húngaros falam inglês. Nem na Alemanha todo mundo fala inglês. Então, se você tem um inglês intermediário, não é nativo, né? Você não vai falar com um nativo. Você vai falar com uma pessoa que também tem as mesmas inseguranças que você. Então, acaba sendo feasible, né? Você consegue fazer isso mesmo não tendo o inglês mais perfeito do mundo. E aí, quando eu cheguei lá, fui fazer esse 1 ano de experiência, que virou para sempre, né? Porque até hoje eu tô aqui. Sim. Já recebi a proposta para ser contratada, né? Porque era um estágio, aí a gente vai te efetivar e, na verdade, todo mundo recebe. Aí eu falei, meu Deus, temos uma oportunidade aqui. Não, mas espera aí, você foi 1 ano para fazer o estágio. E aí, durante esse período, você imaginava que você acabou o ano, você ia voltar para o Brasil. Tipo assim, imaginar, acabou Sabe o que ali, vou acontece, procurar a Felipe? próxima coisa. A gente tem a insegurança do, se não der certo, eu volto. Qualquer coisa, eu volto. E é verdade, a gente precisa contar com essa segurança e se der qualquer besteira aqui, você realmente vai ter uma casa lá no Brasil, beleza. Mas para quem tá vindo no escuro, imagina, eu ia para a Hungria, eu nem sabia o que encontrar lá, né? Pois é. Nem sabia qual que era a moeda, que não é euro, é forints, né? E se falava muito pouco sobre isso, então eu meio que arrisquei, né? Mas eu tava de saco cheio no Brasil, com burnout, trabalhava muito, sabe? Aquela exploração, fazendo múltiplas funções, que eu falei, cara, eu vou tirar esse ano pra mim, gostei, tô indo, né? E importante falar também que nessa época, desde sempre as agências vendiam o pacote Irlanda, né? Ou era Irlanda, ou era Austrália, enfim, os países que você conseguia fazer inglês e trabalhar ao mesmo tempo, né? Só que eu não tinha essa grana para vir para Irlanda, porque naquela época já era um investimento alto. E Sim. até hoje é, né? E a IESEC é bem mais barato para ir. Mas aí, você trabalhando lá, com esse dinheiro do estágio, que devia ser pouco, mas dava para você curtir, fazer alguma coisa? Dava, O salário mínimo, né, geralmente na Europa é o mínimo para você se manter. Entendi. Então, eles passavam até um manualzinho, ó, com esse salário você vai gastar tanto para moradia. Então, você já sabia que você não podia pegar um quarto mais caro que aquilo. Isso aqui para telefonia, o transporte custa tanto, porque você vai na condição de estudante, né? Então, é mais barato. E para festas e tal, sobra tanto, né? E como lá é barato, A cerveja é barata. A cerveja é barata, mas eles também adequam de acordo com o país que você está indo. Se é a Alemanha, você vai ganhar muito mais do que na Hungria, né? Então, vai sempre ser relacionado ao custo de vida daquele país. Entendi. Então, pode ser uma oportunidade aí para quem também não tem a É uma ótima condição oportunidade. de fazer um intercâmbio, né? Uhum.